dia a todos, como é que estão? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre os capítulos 13 e 14 de Éter no livro de Mórmon. Antes de continuar, eu gostaria de convidar cada um, quem ainda não fez, quem ainda não fez oração, que faça uma pausa no vídeo e faça uma oração e que leia os capítulos 13 e 14 de Éter e dessa forma, com a oração e a leitura, ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Aqui, o que eu faço aqui são só breves ponderações, não é a interpretação completa de todo o capítulo. Tá? Então eu procuro selecionar os principais pontos e fazer breves ponderações sobre isso. Tá? Espero que seja de grande utilidade para cada um. Então, no capítulo 13, Moroni continua falando, né? Esse é um relato de Moroni, que está falando sobre Éter, né? Que era um profeta. Então, ele vai falando o seguinte, nos versículos 1 a 3. E agora eu, Moroni, prossigo a fim de acabar meu registro a respeito da destruição do povo sobre o qual tenho escrito. Pois eis que rejeitaram todas as palavras de Éter, porque ele verdadeiramente lhes falou de todas as coisas desde a origem do homem, e que depois de haverem as águas recuado da face desta terra, ela tornou-se uma terra escolhida, entre todas as outras uma terra escolhida do Senhor. Portanto, o Senhor deseja que o sirvam todos os homens que nela habitarem, e que ela era o lugar da nova Jerusalém que desceria do céu e o sagrado santuário do Senhor. Tá? Então essa aqui é uma profecia que Éter pregou entre o povo. Tá? Essa profecia ela já tinha sido dada a outros profetas, né? Mas Éter enfatizou essa profecia, que nessa terra, ou seja, no lugar onde hoje nós conhecemos como continente americano, seria o lugar da nova Jerusalém que desceria do céu e o sagrado santuário do Senhor. Tá? Então essa profecia ela continua nos nossos dias. Ela não foi revogada pelo Senhor. Tá? Portanto, o Senhor deseja que o sirvam todos os homens que nela habitarem. Tá? Então, todos os homens, quer dizer, todos os seres humanos que habitarem no continente americano, né, na América, devem servir ao Senhor, porque é o desejo do Senhor. Tá? E essa é uma terra escolhida para que aqui seja construída a nova Jerusalém. No versículo 8, portanto, os remanescentes da casa de José serão estabelecidos nesta terra, e será a terra de sua herança, e edificarão uma cidade sagrada para o Senhor, semelhante à antiga Jerusalém, e não mais serão confundidos até que venha o fim, quando a terra for consumida. E no 9, e haverá um novo céu e uma nova terra, e serão como os antigos, exceto que os antigos morreram e todas as coisas se tornaram novas. Tá? Então são grandes as palavras de Éter. Tá? E no versículo 10 fala algo bastante interessante que seria importante nós
prestarmos bastante atenção nisso. E vem então a Nova Jerusalém, e bem-aventurados os que nela habitam, porque são aqueles cujas vestes são branqueadas por meio do sangue do Cordeiro, e são aqueles que são contados com os remanescentes da semente de José, que eram da casa de Israel. Tá? Então a gente pergunta quem vai habitar nessa cidade, né? Quem é que vai ter a honra, né? Ter a bem-aventurança de habitar na Nova Jerusalém, tá? Aqueles cujas vestes são branqueadas por meio do sangue do Cordeiro, tá? Aqueles que guardam os mandamentos, aqueles que fazem os convênios no templo, aqueles que procuram selar as suas famílias para a eternidade, aqueles que guardam os convênios de forma a preservar esse convênio, né? A preservar o selamento, tá? São essas pessoas que vão habitar na Nova Jerusalém, tá? Que são contados com os remanescentes da semente de José, tá? Então, tanto aqueles que são os remanescentes por herança, por sangue, né? Quanto aqueles que são os chamados, adotados, né? Aqueles que fazem os convênios, tá? Porque não adianta, não é só ter o sangue, né? Que vai fazer uma pessoa habitar na Nova Jerusalém. Ela precisa fazer os convênios, fazer toda a vontade do Senhor e preservar esses convênios, tá? Então ele vai continuando falando, né, sobre a Nova Jerusalém, sobre os convênios com Abraão, tá? Ele fala da antiga Jerusalém também, ele fala um pouco. E ele continua depois falando, ele volta a contar sobre a história do povo ali, que se vocês lerem esses 2 capítulos, por isso que eu convidei vocês a lerem, vocês vão perceber que a história aqui, ela precisa ser contada, mas ela não é muito agradável, né? A gente gostaria de que fosse diferente a história. Mas esse Moroni, ele cumpriu o seu dever, né, de contar toda a história como ela foi. Daí no 20 e no 21 diz o seguinte: e no 2º ano a palavra do Senhor chegou a Éter, para que ele profetizasse a Coriantumr, que caso ele se arrependesse, bem como toda a sua casa, o Senhor lhe daria o reino e pouparia o povo. Tá? Então, pelos versículos anteriores nós vimos que Éter tinha sido rejeitado pelo povo, né? Um profeta foi rejeitado pelo povo, ele vivia na fenda de uma rocha, na cavidade de uma rocha, durante o dia e saía à noite para ver as coisas. Aí ele falou com Coriantumr, que era o rei, tá? Que ele deveria se arrepender e dessa forma o Senhor pouparia o povo, tá? E no 21, caso contrário, eles seriam destruídos e também toda a sua casa, exceto ele próprio. E ele só viveria para presenciar o cumprimento das profecias a respeito de outro povo que receberia a terra por herança. E Coriantumr seria enterrado por eles, e todas as almas seriam destruídas, salvo o Coriantumr. Tá? Então ele profetizou que Coriantumr teria aqui a última chance de se arrepender, ele e toda a sua casa, e o Senhor pouparia o seu povo. Mas que Coriantumr, caso não se arrependesse, né, o povo seria destruído, exceto ele. Tá? É isso que Éter profetizou. E que Coriantumr seria enterrado, né? Ou seja, quando Coriantumr ficaria ou velho ou doente, né? Ele iria morrer e seria enterrado pelo povo, pelo novo povo, não pelo povo dele, mas sim pelo novo povo que iria
tomar a terra. Essa era a profecia de Éter. E Coriantumr não se arrependeu, nem a sua casa, nem o seu povo. Eles continuaram rejeitando Éter. Tá? Então, por isso que eu falei que a história não é bem como a gente gostaria, né? Tá? No 25, ora, começou uma guerra em toda a face da terra, cada homem com o seu bando lutando por aquilo que desejava. Tá? Então não tinha só dois lados, né? Tinha várias pessoas lutando por aquilo que queriam. Tá? Então era uma bagunça, né? Traduzindo em termos atuais, né? Era uma bagunça. As pessoas, elas reivindicavam aquilo que elas achavam como direito, né? E se formaram várias guerras, de forma que ficou uma guerra generalizada em toda a face da terra. No capítulo 14, versículo 1, e então começou a haver uma grande maldição sobre toda a terra, devido à iniquidade do povo, de modo que se um homem deixava a sua ferramenta de trabalho, ou sua espada sobre a prateleira, ou o lugar onde costumava guardá-la, na manhã seguinte não conseguia encontrá-la, tão grande era a maldição sobre a terra. Portanto, todo homem segurava nas mãos o que era seu e não pedia emprestado nem emprestava. E todo homem conservava a mão direita no punho da espada, a fim de defender seus bens e a própria vida e a vida das esposas e filhos. Tá? Então, naquela época, existia muito roubo e ninguém podia confiar em ninguém. Tá? Então, as pessoas elas não conseguiam de emprestado e elas também não emprestavam as coisas. Tá? Por causa da iniquidade do povo, não havia mais consagração das coisas, né? Pessoas não emprestavam mais, tá? Porque aqueles que tomavam emprestado também não devolviam, tá? Então ocorria muito roubo, estava muito complicado. Então Moroni vai falando, né, sobre guerras e guerras e guerras, muito derramamento de sangue. A guerra era tão duradoura, muito duradoura. Chegou um ponto que era tão grande que eles não conseguiam. Chegou um ponto que era tão grande a terra, a guerra, que eles não conseguiam enterrar seus mortos. Tá? E como lá no 24, Éter 14, 24 e 25, então relembra aqui que a voz do Senhor dissera a Éter que Coriantumr não cairia pela espada. E assim vemos que o Senhor os visitou na plenitude de sua ira e que suas iniquidades e abominações prepararam um caminho para sua eterna destruição. Tá? Então eles tinham a promessa de Éter, né, do profeta, que se eles se arrependessem, né, o povo seria poupado. Tá? Mas eles não quiseram dar ouvidos ao profeta. Tá? Então só quem foi poupado foi Coriantumr. Tá? Ele viveu e sofreu bastante, né? Sofreu derramamento de sangue, ele perdeu muito sangue, desmaiou, mas ele não morreu, né? Ele viveu para ver a destruição de seu povo. Tá certo? Então, esses são os principais ensinamentos desses dois capítulos, Éter 13 e 14. Então, quais desses ensinamentos nós podemos aplicar em nossa vida? Tá? Que o Pai Celestial quer que nós façamos com eles, guardemos seus mandamentos, tá? Que os profetas, né, assim como Éter, profetizaram sobre a Nova Jerusalém, que será construída na América pela semente de José, tá? E que nós, para herdarmos ou
a Nova Jerusalém ou a exaltação, né, nós precisamos fazer convênios e guardar esses convênios, cumpri-los em nossas vidas. Então, esse é o primeiro ensinamento que nós temos aqui, tá? Outro ensinamento, dar ouvidos à voz do Senhor o quanto antes, pois isso é uma oportunidade de, tá? E que as maldições, como essa de destino ali, de muitos roubos, não poder deixar por causa da iniquidade e abominação entre o povo, tá? Então, essas iniquidades e abominações estão preparando o caminho para a destruição do povo, certo? Então, que nós possamos aplicar essas coisas em nossas vidas, nos arrepender e não cair na iniquidade e abominação, porque isso leva à destruição das pessoas, tá certo? Então, acredito que sejam esses os principais ensinamentos desses 2 capítulos, que nós possamos todos pensar e aplicar em nossas vidas, certo? Então, essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos. Então, desejo um bom dia a todos, um dia ensolarado com a luz de Cristo, né? Que a nossa principal luz seja a luz de Cristo nesse dia. Provavelmente nos encontramos amanhã. Se eu for fazer a live, como sempre, eu aviso no grupo, eu aviso na página da ala. Espero que essas ponderações tenham sido de algum proveito para vocês, certo? Muito obrigado pela companhia. Até logo. Bom dia. Obrigado.